Olá, amigos do canal NEP São Paulo. Sejam muito bem-vindos à nossa querida série Livro da Esperança. Sou Rafael Bragueta Cáceres, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, participante lá do NEP Allan Kardec, pessoal do Allan Kardec. E é uma honra, uma alegria poder estar participando hoje, desse episódio. Hoje falaremos do capítulo 59, da obra, na exaltação do trabalho. Então, Emmanuel, ele cita uma passagem de Marcos, e também faz uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 18. Então, vamos ler os trechinhos e depois a gente segue para os comentários do benfeitor. O reino de Deus, entre aspas, é assim como se um homem lançasse semente à terra, fecha aspas. O Emmanuel traz a passagem de Jesus em Marcos, capítulo 4, versículo 26. Depois o Emmanuel traz um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, entre aspas. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Como havia dito, Emmanuel tirou esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 15. Então Emmanuel começa. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da inércia no plano da natureza. A casa, longamente desabitada, afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e, em seguida, passa à condição de redutos de animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado e abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres, necessários à inteligência na terra, e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se, pouco a pouco, a moradia da traça que a destrói. O alimento, indefinidamente guardado, sem proveito, deixa a função que lhe cabe no socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. O trabalho é o infatigável descobridor, transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão e que fatalmente se arruinará. Mais uma vez, meus amigos, o Emmanuel, ele tem uma profundidade, em um tema assim que muito nos toca mesmo, que é a questão do trabalho, do ócio, em que o benfeitor explica de uma forma muito profunda, muito bela. Então, nessas singelas reflexões que a gente pode pensar em traçar acerca dessa questão que o benfeitor trouxe, é interessante a gente parar para pensar na própria definição de trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, pela obra de Kardec,
quando Kardec vai falar das leis divinas, né? Então tem lá a parte da lei do trabalho, lei de trabalho. Então na questão 675, os espíritos definem trabalho como toda ocupação útil. Vou ler de novo. Trabalho seria toda ocupação útil é trabalho. E isso aqui amplia muito o nosso raciocínio. Porque geralmente a gente está associado apenas ao trabalho que a gente recebe o dinheiro, a remuneração, as profissões. E muitas vezes a gente fica pegado a esse tipo de trabalho, né, que faz parte da vida, né? Mas quando a própria espiritualidade maior amplia essa definição como trabalho sendo algo útil, isso amplia muito a nossa visão. Então, o trabalho ele pode ser tanto interno quanto externo. Ele pode ser o trabalho de uma profissão, pode ser um trabalho... Eu posso estar fazendo uma prece, eu posso estar fazendo um trabalho para alguém, né, que seria algo útil em direção a alguém, em benefício de alguém. Um estudo é um trabalho, né? Qualquer coisa de caridade, qualquer movimento no sentido da renovação é um trabalho interno. Então, o trabalho ele ganha assim, uma dimensão muito maior do que aquela que a gente está acostumado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar nessa reflexão. A gente tentar começar a ver o trabalho como algo além de 8, 12 horas que às vezes a gente trabalha na nossa vida profissional, mas vai muito além disso. Então, o pai que cuida de um filho está trabalhando, né? A mãe que cuida de um filho trabalha, né? Quando a gente, por exemplo, vai participar de um movimento de caridade, né? Vai participar de algum trabalho de sopa, por exemplo. Isso é um trabalho, seria esse trabalho útil, né? Que seria algo mais elevado. Então, o trabalho ganha uma amplitude muito grande. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? Tentar olhar um pouco de uma forma mais ampla para aquilo, definição que os espíritos nos trazem de trabalho. E é interessante, quando a gente pensa em trabalho, né, que expande, como que a gente tem preenchido o nosso tempo, né? Que é outro assunto também muito próximo, né? Essa questão do aproveitamento nosso na encarnação, da nossa efetividade aqui, do quanto que a gente consegue realmente aproveitar desses talentos que nos são dados, né? O próprio Emmanuel tem uma frase, né, que é muito rica. Ele diz assim, que o anjo e o criminoso têm as mesmas 24 horas. Então, tanto o anjo, que é o espírito já sublimado, já puro, que trabalha, que tem a sua vida voltada à harmonia divina, né, ao bem, ele trabalha nas 24 horas, mas o criminoso também. Então, não apenas... isso traz uma reflexão de que não apenas trabalho por trabalho, movimento por movimento, mas o que de qualidade nós temos colocado no nosso tempo, na nossa vida, na nossa encarnação. Ampliando, fora daquele trabalho, apenas aquelas 8 ou 12 horas por dia, ou enfim, qual que seja a forma de trabalho de cada um que a gente está exercendo nessa encarnação. O próprio Emmanuel também fala, né, no livro Pensamento e Vida, se não me engano, no capítulo 7, né, em que ele fala da questão do trabalho, ele mesmo fala, né, que de regiões inferiores elas estão cheias de trabalho, né? Então, movimentação não significa que é algo nobre, que é algo útil, que é algo que seja... então, entre aspas, né, o que o Emmanuel coloca lá no Pensamento e Vida? As regiões infernais vibram repletas de movimento, que é isso que a gente está falando. Não apenas só se movimentar, mas em que direção, né? Com que sentido, com que sintonia, né? Com que propósito? O que nos motiva, né, a realizar os nossos trabalhos, as nossas ocupações? E também o próprio benfeitor, nesse livro Pensamento e Vida, nesse capítulo, ele faz distinção, né, de dois tipos de trabalho, né? Ele fala que tem o trabalho obrigação, né? E tem o trabalho ação, né? Então, o que é o trabalho obrigação? É aquele trabalho que a gente está ali, né, fazendo, cobrindo ponto, seria algo mais externo, digamos assim, que ainda é muito relacionado com aquilo que a gente vive na faculdade. Na faculdade não.
aquilo que a gente vive na nossa sociedade, de uma forma geral. Então seria aquele trabalho que a gente pensa mais no recompensa, ou a gente não consegue olhar além de um esforço comum, do esforço habitual. Mas além disso, né, que o Emmanuel coloca, é necessário que a gente tenha, né, o prazer de servir, de fazer, né, que é isso que vai realmente acrescentar para o nosso espírito, que é o trabalho-ação, né? Perdão, o trabalho-ação é o que transforma o ambiente. O trabalho-serviço, né, que é o que transforma o homem. Então, o trabalho-ação é aquele que muitas vezes vai ser o trabalho que vai me gerar a renda, os rendimentos, está relacionado com as obrigações, né, sociais, as obrigações de trabalho, que seria algo mais formal, digamos assim. E o trabalho-serviço, que já é algo inerente ao espírito, né, transforma o homem, diz Emmanuel. Então é um trabalho que nos faz progredir, que nos faz caminhar espiritualmente. Como assim? Né? Então, por exemplo, eu posso fazer um médico, por exemplo. O médico pode atender um paciente pela pura e simples obrigação de atender mais uma ficha, entre aspas, mais uma pessoa, que como se aquilo tanto faz, tanto fez, né, só para poder cumprir o seu horário. Ou ele pode realmente fazer aquilo com amor, com boa vontade, né, querendo realmente fazer o melhor, ser um instrumento do bem. Isso serve para qualquer profissão, né? Um professor, né, que está preocupado em fazer o melhor para os seus alunos, em cuidar das suas ovelhas, né, como um bom pastor de uma dimensão menor, ou pode ser um professor que só está ali para poder cumprir o horário, digamos assim, só para bater ponto. Isso serve para todas as profissões, né? Isso serve para dentro das profissões convencionais, mas também os trabalhos nos relacionamentos, né? Com a família, que também é um trabalho. Então, o que o Emmanuel está distinguindo? Então, existem dois tipos de trabalho. O trabalho que vai transformar o ambiente, que é o trabalho-ação, e o trabalho-serviço, que vai transformar o espírito. E como assim? Né? Vamos tentar abordar isso um pouco melhor. É interessante que lá no livro Nosso Lar, para quem ainda não leu, vale a pena ler, que é do benfeitor André Luiz, pelas mãos do Chico, tem um capítulo que fala bônus hora, né, que é o capítulo 22, que é um capítulo, é um tema que é muito usado no meio espírita, inclusive vira até piada, né, vamos lá, vamos ganhar bônus hora, né, tá valendo bônus hora, acaba sendo até algo descontraído que a gente muitas vezes ouve. Mas, talvez, né, o que tenha sido, talvez, às vezes mal interpretado, que o bônus hora, né, na colônia de Nosso Lar ali, é claro que esse sistema não serve para toda a vida espiritual, né, você estava se retratando daquela colônia em específico. Quando Laura conversa com André Luiz, né, que tem um capítulo lá, vale a pena dar uma olhada, que na verdade aquilo serve como... tem várias funções, né? Além da questão do... O que mais vale, né, nessa questão do bônus hora é uma questão do que o espírito, né, consegue adquirir de valores pessoais com aquilo, né? E não tanto o número de bônus horas em si. Então, o que ela coloca, entre aspas, o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos serviços. Então, como assim? Tudo aquilo que você faz, qualquer trabalho que você utiliza como um instrumento de transformação íntima, em que você realmente se doa, que você se entrega, que você se dedica, né? O quanto que você aproveita com aquilo, o quanto que você cresce em aprendizado, na verdade, esse é o verdadeiro valor que o espírito recebe, né? Seria o maior salário que o espírito poderia receber. Então, é interessante que a Laura fala, né? Quais são o que diferencia essa questão do bônus hora lá? São a questão da sua idade, a assiduidade, né? A dedicação. E também serve para uma questão do espírito compreender que não existe nada na lei divina, né? Nada na criação divina, que tudo existe, tem que ter um mérito, né? Tem que ter o esforço do espírito. Então ela coloca, nada existe sem preço, e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Então, né,
para que eu possa pedir, eu preciso antes disso servir, né? Para que eu tenha méritos no plano espiritual, ou até mesmo na vida encarnada, eu preciso aprender a servir antes, né? Eu preciso aprender a me dedicar, não apenas para mim, mas para todos os irmãos, que é o que está em harmonia com a lei de amor, com a lei de caridade, né? Em perfeita harmonia com as leis divinas. Então, lembrar que a lei de trabalho, a lei de progresso, ela não é dissociada da lei de amor, né? E engraçado que o próprio Emmanuel coloca que a maneira que a gente vai evoluindo, galgando os degraus, né, da escada de Jacó, né, da nossa evolução espiritual, a gente vai conseguindo entender com mais clareza a questão do trabalho, até que a gente passe a trabalhar por amor puro para o servir, né, sem esperar nada em troca. Para a maioria de nós isso ainda é algo assim muito distante, mas aos poucos a gente vai aprendendo esse trabalho por simplesmente doação, né? Porque na verdade Deus é pura doação, né? Então à medida que a gente vai aprendendo, a nossa mente, né, o nosso coração vai se aproximando, né, da unidade divina, assim como Cristo já é, a gente vai cada vez mais aprendendo esse amor puro, esse amor de doação que se manifesta na forma incessante do trabalho. É só a gente lembrar, né, que o Sol, por exemplo, ele se gasta, né, nas suas reações para poder emitir luz, né? A vela, ela se queima para produzir luz, né? A árvore, ela não come o fruto que ela mesma produz. Então, tudo na natureza está relacionado com a doação, né? Com sacrifício, com a renúncia. Valores que o Cristo nos traz em toda a sua vida. Falando no mestre, ele mesmo disse, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Então a gente tem às vezes, não sei se muitas pessoas ainda têm, né? O doutrina espírita não tem essa visão, mas que Deus, como se fosse um senhor parado no trono, observando a obra. E na verdade, desde que Deus é Deus, em sua eternidade, ele nunca parou de criar, nunca parou de trabalhar. E assim mesmo o mestre, né? Que é o nosso governador espiritual e que são trabalhos, formas que a gente ainda não consegue compreender a nossa limitada compreensão. Mas, e é muito interessante que muitos espíritos desencarnam com a ideia de que vai chegar lá do outro lado e não vai ter trabalho, né? Vai ter um descanso, um mérito. Então você foi bom, você vai ficar aqui descansando. E no próprio livro dos Espíritos, né, fala sobre isso, que seria algo assim, seria uma ociosidade, algo que um tédio, né? Isso não é o que acontece realmente pelo ensino dos nossos irmãos superiores. E para ilustrar isso, tem um conto muito legal do irmão X, que é Humberto de Campos, no livro Luz Acima, né? E que ele fala do Joaquim, que é um personagem, Joaquim Pires. Muito interessante esse conto, essa história. Está no livro Luz Acima, né, capítulo 32, intitulado Numa Cidade Celeste. E o que é curioso, né, eu não vou ler, né, vale a pena quem puder, quem quiser dar uma lida. Trata-se de um espírito que desencarna e ele tinha sido uma boa pessoa. E aí ele chega lá num portão celestial, numa cidade espiritual, que não dá para ter muitos detalhes, né? E aí esse Joaquim, ele fica abismado, porque ele percebe que lá nessa região espiritual tinha trabalho, então ele ficava assim, mas como assim as pessoas aqui trabalham, as pessoas não vão ficar descansando? Então o Humberto de Campos trabalha muito essa questão, né, da gente às vezes achar que quanto mais a gente evolui, mais parado a gente fica, mais ociosidade a gente tem. Só que essa é uma mentalidade muito humana, né, muito da vida mundana, da vida material, quando na verdade quanto mais a gente se eleva, mais trabalho, mais movimento e mais essa busca por realizar a vontade divina, né? Então é totalmente assim oposto da visão desse personagem Joaquim Pires, né? E é muito interessante, né? Tem o Joaquim Pires pergunta assim, né? Trabalham ainda aqui? Aí o benfeitor que o recebeu lá falou assim, muitíssimo. Há necessidade, horários, distribuição de tarefas, responsabilidades individuais,
disposições de leis, lutas e conflitos, né? E é muito curioso, né? Então, que às vezes a gente realmente acredita que quando desencarnar vai ficar parado em paz, como se a paz fosse sinônimo de ociosidade, né? Só que na verdade é bem diferente disso. E é muito interessante que nesse conto o Joaquim Pires fala, então eu vou numa esfera mais superior ainda para realmente descansar, né? Que lá eu vou ter a paz que eu encontro. E aí o benfeitor fala assim para ele, quanto mais alto subir, mais trabalho encontrará, embora em condições diferentes. Que tem muito, que está em sintonia com aquilo que o Emmanuel falou, né? Então, de uma forma geral, para a gente poder já encerrando, o Emmanuel, né, ele fala dessa questão do trabalho, do movimento, que na verdade o trabalho ele faz parte da lei divina, né, das leis que governam a vida. Na própria passagem, né, da cura do homem com a mão mirrada, quando a simbologia da mão mirrada, né, naquela cultura, significava aquele espírito que a mão simboliza o trabalho. Então significa aquele espírito que parou, né, no movimento do bem, no movimento de harmonia e de serviço, né? E aí, quando esse personagem, né, do Evangelho, que ele vai para o centro, né, em que ele é curado. Então, significa que quando a gente sai da periferia, né, e volta ao centro, volta em harmonia com as leis divinas, com a lei de trabalho, com a lei de amor, que é a lei de serviço, de servir, de ser útil, a gente se cura, né? Então, a ociosidade não deixa de ser uma doença da alma. Então, vale a pena a gente pensar o quanto que a gente tem utilizado do nosso tempo, da nossa vida, da nossa encarnação, qual a qualidade do trabalho, né? Não apenas trabalhar por trabalhar, que nem a gente pode lembrar da passagem de Marta e Maria, né? Mas quanto mais qualidade, empenho, transformação, aprendizado, que a gente colocar, que a gente fizer de útil para nós e para os outros, com certeza o nosso espírito vai se enriquecer muito mais. Tá bom, meus amigos? Infelizmente o nosso tempo aqui é muito curto. Gostaria de deixar um abraço no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus e até a próxima.